Muito bom dia a todos mais uma vez. Acabamos de sair de uma mesa maravilhosa, com pessoas incríveis falando sobre os desafios do câncer infanto-juvenil, num dia muito especial, muito importante para todos nós, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, perdão, Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. O meu nome é Tatiana Picardi e eu tenho a honra de ser a mediadora dessa mesa. Eu sou cofundadora da APAS, Associação Helena Picardi de Andrade Silva. A minha formação não é diretamente na área da saúde, eu venho dos estudos da linguagem, então a minha formação é em letras, sou professora, trabalho com pesquisa na área, e em função da Heleninha, a querida criança que é inspiração para a paz, em função da vivência que tivemos, família e amigos com a doença da Nena, que infelizmente faleceu com câncer. Hoje, provavelmente, talvez ela não falecesse, já que, como nós vimos na mesa anterior, embora haja muitos desafios, a sobrevida e as perspectivas de cura aumentaram muito de 20 anos para cá, e é com esse espírito otimista que a gente começa essa mesa 2, até porque nós vamos falar de voluntariado e alegria, não é? Vamos falar das instituições de apoio, do voluntariado e dos hospitais parceiros que apoiam o voluntariado para complementarmos e darmos andamento, então, ao que foi colocado na primeira mesa, né? Eu tenho a alegria, então, de apresentar as pessoas que falarão, né, que vocês já estão vendo aí, como os currículos são maravilhosos. Eu não decorei tudo, então eu peço permissão para fazer uma breve leitura das biografias, das mini biografias profissionais dos nossos palestrantes dessa segunda mesa, né? Começaremos com o Dr. Sérgio Antônio Bastos Sarrubo, que além de um médico muito querido, é um amigo, considero um grande amigo. É médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, com residência em pediatria pelo Hospital das Clínicas, também da USP. Possui especialização em administração hospitalar e sistemas de saúde pela Fundação Getúlio Vargas e pela Fundação Dom Cabral. É professor na disciplina de Pediatria Preventiva e Social do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP e diretor técnico do Hospital Infantil Darcy Vargas, da Secretaria Estadual de Saúde, onde é um grande fomentador do voluntariado. Após o Dr. Sérgio, fala Daniele Idemi Hasegawa Ono. Hasegawa, perdoe, Daniele, se eu não pronunciei seu segundo sobrenome certo. Ela é terapeuta ocupacional formada pelo Centro Universitário São Camilo, com aprimoramento em psico-oncologia no Hospital AC Camargo e especialização em método da terapia ocupacional dinâmica no CETO. Hoje é coordenadora técnica da Associação Pro-Hope de Apoio à Criança com Câncer, conhecida como Casa Hope, que eu tenho a alegria de conhecer, embora ainda não conheça a Daniele pessoalmente. Estamos combinando um café na Casa Hope, vai ser um prazer. Depois falarão Rogério Ferrone e Patrícia Leite, os nossos queridos heróis do bem, conhecidos pela criançada nos hospitais. O Rogério deu início ao projeto Heróis do Bem quando se encontrava em um momento no qual sua esposa passava por complicações de saúde após sofrer pela terceira vez a perda de um bebê durante a gestação. Inserido nessa situação de dificuldade, o Rogério se deparou em um certo dia no hospital com a cena de uma criança em uma cadeira de rodas recebendo soro. Essa imagem lhe despertou compaixão e remeteu imediatamente à história do famoso super-herói Capitão América, que recebeu seus poderes através de um super soro. A partir desse dia, o fundador de Heróis do Bem decidiu que iria se transformar no melhor Capitão América possível e trazer conforto e esperança ao tratamento de crianças com câncer e deficiências. E a Patrícia Leite é formada em enfermagem e é especializada em cardiologia hemodinâmica. Patrícia interrompeu sua atuação profissional quando sua filha nasceu com câncer nos rins em 2009, tendo outros 2 episódios de enfermidade logo em seguida. Patrícia então conheceu Rogério
ao ver um vídeo visto por sua filha Bibi. E logo Patrícia o contatou, e a sinergia foi imediata. Patrícia resolveu participar do projeto, assim dando origem à sua personagem Mulher Maravilha. E Helena Garbini Céspedes, querida amiga também, é licenciada em Ciências. Há alguns anos, já aposentada, percebeu que sobrava tempo no seu dia. Lendo o Jornal da Tarde, viu uma reportagem sobre o trabalho voluntário na APAZ. E durante alguns anos, teve o prazer, segundo ela, e para nós uma honra, de ser voluntária colaboradora com o trabalho de base da associação, que é fazer o transporte de crianças em tratamento de câncer. Foram muitas as crianças que tiveram a alegria de ser transportadas pela Helena. E hoje ela atua no Hospital Emílio Ribas, coordenando o voluntariado, o que ampliou sua perspectiva sobre a força e a importância dos voluntários. E dito isso, agradeço a todos mais uma vez e passo a palavra ao Dr. Sérgio. Estamos então agora, somos todos ouvidos. Muito obrigado, Tatiana. É uma honra muito grande, um prazer muito grande o seu convite para que a gente participe de uma mesa com tantas pessoas importantes aqui ao lado e as anteriores, né? Como disse inicialmente, realmente, com base na experiência e por ter tido a oportunidade de ouvir os colegas anteriores, eu vou falar de um hospital que não existe, pelo que eu vejo. Porque, veja, vou me ater ao Hospital Infantil Darcy Vargas, o hospital no qual eu estou aqui há 16 anos, um hospital eminentemente do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado. E, como eu bem digo, vivo de mesada a cada mês em função da execução orçamentária. O hospital público, ele não tem atendimento o atendimento é exclusivamente ao SUS, né? E, efetivamente, é através do voluntariado que nós temos as nossas grandes conquistas e as nossas grandes alegrias. O hospital é voltado a alegrias e tristezas, sem dúvida alguma. Quem frequenta o hospital sabe que, no mesmo momento que nós estamos tendo a alegria de vencer uma doença, muitas vezes, infelizmente, nós temos do outro lado a derrota. A derrota que não é à toa, a derrota que serve para nos estimular cada vez mais a procurarmos o futuro, a melhoria e tudo mais. Dentro de um processo de planejamento do hospital, e o nosso hospital aqui é a nível terciário, nós não atendemos simplesmente o câncer, atendemos as patologias hematológicas e, assim, outras comorbidades, tipo da área renal, urologia, cirurgia infantil, endocrinologia, assim, enfim, doenças daquelas que as crianças permanecem por longos períodos de tratamento aqui no hospital. E quando se faz um investimento, um planejamento estratégico do hospital, a gente pensa em espaços, a gente pensa em equipamentos, pensa nos profissionais, hoje carentes até mesmo da própria estrutura oficial, né? E nós temos a necessidade de medicamentos, nós temos uma série de necessidades que compõem o perfil do nosso atendimento. Só que no nosso planejamento estratégico, nós contamos com a presença do voluntariado. Nós temos aqui na instituição 2 voluntariados. O primeiro deles, a Associação Paulista de Combate ao Câncer Feminino, certo? Que nos apoia plenamente nas patologias da área de oncologia e hematologia. E a Associação das Voluntárias do Hospital Infantil das Vargas, as amarelinhas, também, que nos apoiam nas demais patologias. E outra associação extremamente importante é a PAZ, que frequentemente está aqui presente com os nossos pacientezinhos que necessitam da sua condução. Efetivamente, nós temos ciência de que tudo aquilo que a mais existe dentro do nosso desenvolvimento foi criado através do próprio voluntariado. Felizmente, o hospital tem em si uma parceria com grande número de parcerias com voluntariados das mais variadas estratégias, que fizeram com que, por exemplo, o nosso ambulatório fosse totalmente ampliado e manipulado de uma forma adequada para as processos de quimioterapia através das voluntárias rosas, né? A melhoria nas acomodações dos nossos pacientes,
E agora surge uma alternativa excelente, magnífica, fruto também do voluntariado, que nos honra muito, que é a constituição de uma unidade de hematologia e oncologia específica para pacientes imunodeprimidos, com fator de risco, visto que será uma área que está sendo construída com pressão positiva e com filtros EPA de água e de ar, que vão realmente melhorar muitíssimo a qualidade do atendimento aos nossos pacientes. É através do voluntariado, que é uma coisa que às vezes a gente pergunta, por que será que alguém fica voluntário no hospital, né? São as variadas experiências que vocês têm, que todos nós temos, e por que não nós nos envolvemos com o próprio voluntariado naquilo que a gente faz, por quê? Sentimos a real necessidade de dar algo mais naquilo que, infelizmente, dentro das estruturas oficiais, nem sempre é possível. É praticamente impossível termos todos o que nós queremos, que nós desejamos. E, através do voluntariado, efetivamente, é que a gente acaba tendo esse algo mais. Ele extrapola em várias situações. Não são só simplesmente materiais, medicamentos, mas, acima de tudo, a própria aclimatação, o ambiente hospitalar com o voluntariado é extremamente importante a nós. Nós temos vários grupos que aqui frequentam suas diversas atividades, seja através de contadores de história, seja através de palhaços, seja de cânticos, o homem-banda, várias atividades voltadas à família, no sentido que ela é participante extremamente, é muito importante essa participação da família, né? E muito do nosso voluntariado também está voltado à própria família, no sentido de que a família tenha um apoio suficiente para que o nosso paciente tenha efetivamente uma boa recuperação. Enfim, nós, sem dúvida alguma, sem o voluntariado, não existiria, sem dúvida alguma. Até que, no futuro, algo deverá ser feito, porque, infelizmente, os custos elevados dos medicamentos e as dificuldades que nós temos encontrado no aprimoramento, inclusive tecnológico, vai fazer com que, efetivamente, o hospital venha a sucumbir dentro de alguns anos. Temos propostas a serem vencidas futuramente e temos ainda o apoio de várias instituições que têm colaborado demais para isso. A estratégia nossa, no sentido de como manipular ou coordenar todas essas ações do voluntariado no hospital, está calcado na nossa comissão de humanização. É através da comissão de humanização do hospital que todas as entidades ou associações que participam das ações essas dentro do hospital vêm entrada. Começou tudo também pela própria capelania, onde nós procuramos fazer um treinamento prévio às diversas linhas religiosas que frequentam o hospital, colocando uma disciplina, colocando horários adequados para que isso pudesse não interferir no dia a dia do paciente, até mesmo dentro dos conceitos culturais próprios nossos, né? Ao lado disso, outros grupos surgiram, como a pet-terapia, os cães Alô? Alô? Voltou a voz? Alô? Voltou. Voltou? Através das pet-terapias, com as pastas terapêuticas, em que nós temos também a frequência dos cães que frequentam a nossa instituição. Enfim, são várias atividades e parcerias com colégios perto daquilo, por exemplo, o Miguel de Cervantes, que através temos um convênio e participação dos estudantes junto à instituição em várias atividades terapêuticas e lúdicas com os pacientes. O Darcy Vargas foi uma das primeiras, o primeiro hospital a constituir a classe hospitalar, que foi uma ideia trazida pelo nosso próprio voluntariado, há mais de 20 anos atrás, onde, através da Secretaria Estadual de Educação, nós temos aqui alocados professoras que dão apoio logístico e educacional às crianças que aqui estão
por longos períodos de internação, efetivamente fazendo com que eles não percam a oportunidade de completar os seus estudos. Isso é extremamente importante. Enfim, paralelamente, foi através do voluntariado que nós conseguimos ter brinquedotecas no hospital. Elas são contempladas desde o centro cirúrgico, nos andares e na parte ambulatorial. E isso é tudo fruto do próprio voluntariado que assim nos apoia. Nós ficamos muito angustiados, né, no sentido desse período da pandemia, que fomos obrigados a suspender essas atividades todas. Né? O plano de intervenção do hospital realmente foi rígido, nós praticamente bloqueamos todas as atividades da pandemia, né? No sentido de fazer com que visitantes viessem ao hospital, fizemos com que efetivamente essas pessoas se afastassem do hospital, ou então, uma alternativa extremamente lúcida e inteligente por parte da Comissão de Imunização, através da informática, que foi realmente um fator extremamente interessante, porque através da doação de tablets, nós conseguimos fazer com que houvesse a comunicação dos pacientes com os voluntários através dos tablets, através de histórias, através de música, enfim, do contato dos pacientes entre si e com os nossos voluntários que aqui trabalham, entendeu? Então, foi através desses tablets que realmente nós estamos conseguindo superar essa época de pandemia. O risco é muito grande, estávamos prestes a retomar nossas atividades agora, quando, de repente, surgiu, a partir dessa semana, uma necessidade de voltar atrás. Nesse instante, inclusive, há um grupo de colegas que está discutindo isso, visto que nós estamos reabrindo o hospital, inúmeros pacientes deixaram de comparecer, justamente em função da pandemia, nós estávamos retomando as nossas cirurgias eletivas, inclusive, quando de repente fomos obrigados agora a interrompê-las para permitir que novamente nós nos adaptemos às novas condições da pandemia que se apressa a surgir novamente, infelizmente. Enquanto não vem a vacina, realmente é o que nos presta a fazer. Né? De modo que o hospital, por se tratar de um hospital público, né, ele é extremamente dependente do seu voluntariado. Todas essas manifestações, seja de alegria e seja da tristeza, visto que muitas vezes as crianças que estão em cuidados paliativos ou a própria família enlutada recebem o apoio através do próprio voluntariado, no sentido de dar o apoio num momento tão crucial que é a morte. Morte que a criança é uma coisa muito triste, porque realmente a expectativa de vida, a criança gera energia, gera vida, e como explicar que uma criança tão cedo se ausente dos nossos entes? É um sofrimento muito grande e, efetivamente, até mesmo nesse sentido, existem grupos de apoio que dão apoio a esses familiares. Enfim, eu creio que, Tatiana, eu ficaria muito mais assim à sua disposição de perguntas, propriamente, naquilo que você talvez possa extrair da melhor forma possível daquilo que a gente tem aqui no Darcy Vargas perante ao voluntariado. Que, sem dúvida alguma, se não fosse voluntariado, nós não teríamos condições de executar nossas atividades aqui. Hoje nós temos aqui perto de 150 crianças em processo terapêutico, no Bom Dia. Temos demais áreas importantes, como a parte de nefrologia, onde, acoplado à unidade do Hospital do Rim, da Unifesp, nós temos uma unidade de unidade e, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, realizamos perto de 100 transplantes renais no Hospital do Rim, aqui, para serem acompanhados, lá executam o transplante, quando eles voltam novamente, tudo assim, vários, o seu acompanhamento. Enfim, essa é a situação do Darcy Vargas e eu agradeço a oportunidade e fico à disposição para questionamentos, tá bom? Sérgio, muitíssimo obrigada. Então, agora eu passo a palavra para Daniele. Por favor, Daniele.
Olá, muito obrigada pelo convite, né? A Casa Hope agradece a APAS mesmo por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho, né? E caminhar junto, crescer junto, né? Primeiramente, gostaria de passar um vídeo, porque esse vídeo foi feito pelas próprias crianças, são as nossas crianças que desejaram participar desse vídeo, então queria para que vocês pudessem conhecer um pouquinho do trabalho da Casa Hope. 3, 2, 1, ação! Olá, sou Gabriel Eduardo. E eu sou a Jaqueline e essa é a Casa Hope TV. Vamos contar um pouco sobre a Casa Hope para vocês. Para começar, trouxemos a Cláudia, fundadora da Casa Hope. Me conta, Cláudia, como tudo começou? Então, a Hope ela começou em 1996 com o objetivo principal de dar um apoio integral às crianças e adolescentes com câncer e seus familiares e transplantados de medula óssea, rim e fígado. 1996, eu não tinha nem nascido. Viu como faz tempo? Me conta, como as crianças conseguiram chegar aqui? Então, as crianças elas chegam aqui através das assistentes sociais dos hospitais que fazem contato conosco e procuram a vaga. Eles acabam procurando a cidade de São Paulo, porque São Paulo é um centro especializado nesses tipos de doença. As crianças conseguirem chegar até aqui, elas já são vitoriosas. Muito obrigado, Cláudia. Obrigada. Agora vamos ver uma matéria que o Caio fez contando como funciona a Casa Hope por dentro. Roda VT. Essa é a entrada da Casa Hope, é aqui que as crianças chegam. Tem até van para buscá-las do hospital. Chega aí. Tomada 4/7. Ação! Você está vindo de onde? Vindo do hospital. O que você vai fazer agora? Vou colocar neném pra dormir. Bons sonhos. Obrigada. Na casa tem 48 quartos. Cabem 2 famílias em cada um. E tudo funciona 24 horas por dia, inclusive a monitoria. Tem 2 refeitórios. Um deles só para os transplantados de medula óssea. Pena que não dá para você sentir o cheirinho daí. Bom, eu vou continuar comendo. A Emily vai mostrar o que tem mais na Casa Hope. Depois da moça, a turma vem pra sua TV. Ai, que delícia. E os pais também têm que fazer. A Casa Hope tem curso de gastronomia, informática e muitos outros. Tem até um centro estético. Olha que chique. Agora dá licença que eu faço minhas unhas. Ô, Vitória, tem que filmar maquiagem. Tá bom, Vitória? A Emily tá se achando, fazendo as unhas. Tá se achando mesmo, mas você viu que a Casa Hope se preocupa até com os pais e com a educação das crianças também. Na Casa Hope tem até escola. Ação! A gente aprende tudo aqui. E as professoras são muito legais. Tem um brinquedoteca também. A gente tem que se divertir também, né? Bom, terminamos mais uma edição da Casa Hope TV. Tchau! Tchau, até a próxima. Beijão, gente. Câmera e ação! Pra tirar a camisa? Eu me alegro toda vez que eu assisto, porque realmente cada criança fez parte da construção, desde o cenário até as falas, elas ajudaram a construir tudo isso também. Então, eu só vou passar aqui para vocês o PowerPoint, só para a gente poder ilustrar, tá bom? Cadê? Próximo.
Não está passando... Ah, passou. Peraí, desculpa, deixa eu voltar. Então, falando um pouco da alegria, né, do tratamento da criança e adolescente com câncer, e falando do voluntariado, eu vou falar um pouquinho da minha história também, né? Então, eu fui voluntária da Casa Hope desde 2000, me formei em terapia ocupacional, continuei sendo voluntária, fazendo um atendimento voluntário, e hoje em dia eu coordeno a parte dos atendimentos da Casa Hope. E esse que está do meu lado, que é o Roupinho, na verdade é o meu esposo também. Então a família entra junto para ser voluntário e caminhar com a Casa Hope, então ele já foi Roupinho também na instituição. Eu queria ilustrar um pouco, né, alguns casos, porque a gente está falando sobre voluntariado e sobre a alegria, que eu acho que isso é muito importante, caminham juntos, né? Então, essa menininha, ela estava começou a fazer a quimioterapia, ela estava bem triste em relação à questão da queda do cabelo, e aqui na Hope a gente conversou entre a equipe, com as mães também que nós temos aqui, que temos uma mãe que é maquiadora, uma mãe que é cabeleireira, uma mãe que, né, então a gente uniu forças, então teve essa questão do corte do cabelo, né, dela, porque estava caindo muito, e aí a gente maquiou e a gente fez um book para ela, e que foi um momento de muita alegria em meio a todas essas questões. Então, a foto da equipe, a foto também das mães que contribuíram por esse momento, que eu acho que é muito legal, cada um pode dar um pouquinho de si, e a partir daí transformar um momento temporariamente de tristeza num momento de alegria, né? Então, assim, essa foto para mim ficou muito marcante, que foi esse momento da mãe e da filha poderem se olhar, foi um momento único e muito simbólico e importante para a gente também. Esse é um outro momento onde tinha uma menina que ela queria fazer uma apresentação de dança e por conta da questão da amputação que ela tinha da perna, ela falava, mas eu nunca poderia ser a Cinderela. E a gente falou, não, você pode sim. Né? Então, a gente construiu todo um roteiro, apresentação, a gente tinha, na época, uma estagiária voluntária, que era bailarina, né, de terapia ocupacional, que era bailarina, e ela pôde ensinar passos de dança, e a gente fez essa apresentação, foi a coisa mais linda e emocionante para todos, porque todas viraram Cinderelas e os meninos os príncipes, né? Então, aqui uma foto, depois todo mundo já descontraído, de ufa, terminamos a apresentação e deu tudo certo, né? Nos atendimentos também, uma coisa muito bacana em relação a essa criança, foi que ela quis construir nos atendimentos lembranças presentes para todos os familiares, então a gente pôde caminhar com ela durante os atendimentos da terapia ocupacional, onde foi construído cada presente pensando em cada um dos seus familiares na sua cidade de origem. Esse daqui também é um outro caso muito bacana, que esse menino ia fazer a prótese dele, e aí ele falou assim, mas eu não queria que a prótese fosse sem graça, eu queria que fosse alguma coisa que eu olhasse para isso e me desse sempre força. E ele falou assim, meu time é do coração, então a gente saiu atrás das imagens, atrás de alguém que pudesse imprimir, para poder levar, para ele poder imprimir na prótese dele. Então, assim, outros momentos assim, proporcionar para que as crianças, né, durante esse período de tratamento aqui, pudessem aproveitar até o que a gente tem aqui em São Paulo, até com os parceiros que a gente consegue doações de ingressos e tudo mais. Então, nessa foto acima, tem num passeio, num parque, né, as crianças podendo se divertir junto com as mães, né, saindo um pouco dessa rotina da questão do tratamento. E embaixo foi uma apresentação também de Dia das Mães, onde as crianças puderam estar apresentando, cantando, dançando, muito gostoso, né? Todos esses momentos de compartilhar. Então, aqui é uma foto embaixo, a gente vê algumas crianças que pensavam assim, eu não vou poder, não posso fazer nada, né? Mesmo na minha casa, minha mãe não me deixa cozinhar, minha mãe não me deixa pegar na faca para cortar um tomate. E a gente falou, não, então espera um pouquinho, vamos caminhar junto. Então eles escolheram a receita, então foram lá,
a gente foi seguindo passo a passo, e depois as mães provaram, né, o pudim. Esse aí foi uma receita de pudim. E aí foi muito legal, porque as mães começaram a falar, então agora em casa você vai ter que cozinhar também, espera só você voltar, né? Então a gente vai trabalhando essa autonomia, essa independência com as crianças. Em cima, a gente pintou as mãozinhas, porque a gente foi fazendo um trabalho entre a mãe e a criança, onde elas carimbavam uma parte do corpo, seja a mão ou pé, e aí elas construíam junto um desenho, né? E a gente fez uma exposição, e foi muito bacana. Tem a questão da escola, né, que vocês viram no vídeo, o quanto é importante a criança entender essa questão da continuidade, né, do estudar, que eu vou ter um futuro. Então, esse apoio é super importante também. E aqui na Casa Hope é assim, então, esse daí foi um dia de festa que a gente estava fazendo sobre circo, então todo mundo foi... se decorou, pintou, a gente organizou umas apresentações também. E só para finalizar, que eu acho que assim, eles são os nossos heróis, né? Eu acho que toda vez que eu olho para eles, toda vez que eu penso neles, eu me sinto revigorada aí para caminhar e continuar. E para mim é uma alegria muito grande, por exemplo, quando a gente vê algum desses que depois de anos e anos a gente encontra, né? Vira e mexe, vem, volta, faz o retorno. E aí eles falam assim, queria contar, né? Então eles falam assim, tia Dani, queria contar uma coisa. Eu falei, que foi? Eu me casei, né? Ou senão eles falam, olha, eu me formei. Ou senão eles vêm para se despedir, olha, eu tive alta e agora eu só vou fazer acompanhamento na minha cidade de origem. Né? Então eu estou retornando um pouco as imagens para vocês poderem desfrutar um pouquinho disso, né? Dessa alegria que eu também sinto em ver esses pequenos, graças ao trabalho maravilhoso dos hospitais aqui de referência, que fazem todo esse acompanhamento médico, e tratamento e cuidado, mas graças a eles e também a dedicação dos pais, né? E dedicação da criança mesmo, de querer buscar e viver. É muito legal a gente pensar o pouquinho que a gente faz, né, como voluntariado, um pouquinho que a gente faz como profissional, um pouquinho como a gente faz como pessoa, isso reflete aí na vida de tantas famílias do Brasil inteiro, né, e reflete também para as nossas vidas. Eu vou dizer que eu fui modificada pelo trabalho que a Casa Hope faz. Só um breve relato, quando eu era voluntária, né, comecei em 2000, descobri que minha mãe estava com câncer terminal, e aí ela estava no Japão, ela voltou para o Brasil, e eu continuei fazendo esse trabalho voluntário, e eram eles, as crianças, as mães, que me davam forças para continuar. Minha mãe veio a falecer, foi, acho que, o único momento que eu deixei de vir para a Hope, acho que foi umas 2, 3 semanas que eu deixei de vir, mesmo durante o tratamento, eu acompanhava minha mãe nas químios, acompanhava minha mãe nos tratamentos, mas aí foi só essa pausa que eu acabei fazendo. Quando eu retornei, os hóspedes, né, os pacientes acompanhantes, eles falavam assim, não acredito que você estava passando pela mesma coisa que a gente, e você estava nos dando força. E eu falei, não, pelo contrário. Nós estávamos passando pelas mesmas coisas, eram vocês que me davam forças, né? Então, assim, eu só tenho gratidão mesmo, né, ao trabalho da Casa Hope, ao trabalho de todos os profissionais e voluntários que também fizeram parte da história da Hope, né? A Hope completou 24 anos aí de existência, graças ao amor e à dedicação de muitas pessoas, sejam voluntários, profissionais, e mesmo aqui os colaboradores e os pacientes, né? Então, só tenho uma gratidão e era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigada, Dani. Depois eu tenho... Bom, já tenho aqui as minhas próprias perguntas aqui para fazer, tanto para você como para o Sérgio. Deixa eu me conter e convidar agora o Rogério e a Patrícia. Por favor, Rogério e Patrícia. Bom dia a todos, colegas. Bom dia, é uma satisfação enorme para nós, dos Heróis do Bem, estar aqui nesse fórum,
com experiência, trocando experiências tão brilhantes desse mundo aí, desse universo do voluntariado, a humanização hospitalar aí sendo bem mais fortalecida, e essa troca de saber que algumas outras instituições trabalham de maneira em que a gente, de repente, trabalha diferente, mas é uma forma da gente buscar um pouquinho de cada um, porque todo mundo consegue somar e fazer um trabalho, entregar um trabalho maravilhoso. Estão me ouvindo, gente? Uhum. Sim? Sim. O Instituto Heróis do Bem já existe há 6 anos. Foi fundado em 2016 pelo Rogério, e aí, logo em seguida, eu entrei e a gente formalizou a ONG. Nós temos uma preocupação muito grande com a entrega que a gente faz à beira-leito. Nós vestimos de personagens, vilões, princesas, heróis, e aí esse nosso serviço voluntário, pra gente, ele tem um valor muito grande na qualidade, precisa ser entregue de maneira muito fiel. Quanto à qualidade na entrega, eu digo que a criança, quando ela abre a porta do quarto e ela vê um super-herói entrando, a gente quer que ele entenda, que a criança entenda e que a família também entenda que lúdico, e a gente trabalha também a magia e o encantamento. De uma maneira que a gente consegue tirar aquele momento ali de hospitalização, que a gente sabe que passa por procedimentos, passa por exames, passa por vários outros procedimentos dentro e intra-hospitalar, e aí a gente tenta fazer com que amenize aí todo esse quadro de espera, até por ser focado em doença de câncer, né? O nosso instituto visita crianças com câncer ou deficiência, então a gente tenta fazer com que esse tempo de internação fique mais leve, mais tranquilo, e ela consiga passar pelo tratamento, às vezes até a aceitação sendo melhorada ali, por um momento que a gente tenta distrair a criança. Nós fazemos cerca de 105 ações no ano. O ano de 2019, nós fizemos 105 ações. Eu estou dizendo que a gente faz 1/3 do nosso ano ação voluntária, a nossa humanização hospitalar. E nós somos em 23 voluntariado de ponta a ponta, e fazemos esse trabalho com muito carinho. Eu costumo dizer que qualquer pessoa pode se despertar para o voluntariado, né? Tem muita gente que fica, eu gostaria de fazer alguma coisa para ajudar. Gente, é a coisa mais tranquila e fácil você se despertar para o voluntariado. E o desejo de fazer o bem, ele está no coração de todo mundo. E é só querer. Agora a gente se encontra numa situação um pouco mais crítica e que a gente precisou se reinventar. Eu vou passar a minha fala para o capitão e ele vai falar como a gente está administrando todo esse momento que a gente está vivendo hoje. Então, o Heróis do Bem, como ele tem muito na sua essência, realmente o levar magia, encantamento, alegria e esperança, isso porque nós trouxemos muito os métodos Disney para dentro do nosso instituto, né? Concursos que a gente fez lá fora, conhecemos bastidores da Disney, toda aquela essência muito bacana, e isso a gente trouxe muito para a essência do Heróis do Bem, né? Como a Patrícia falou, a gente tem essas chaves de excelência dentro do nosso instituto. E isso, o que é? É levar realmente o melhor possível, como eu pensei lá naquele comecinho, em 2015, que era fazer o melhor Capitão América para as crianças internadas nos hospitais com câncer ou deficiências. E o que é isso? É realmente a criança olhar
e naquele momento que a gente abre a porta do leito do hospital, ela enxergar ali parecendo que aquele personagem está saindo do filme ou dos quadrinhos, né? E isso a gente faz com muita excelência. Então, quando vocês visualizarem nosso trabalho, a maioria deve nos seguir nas redes sociais aí, e você, quando vê a nossa foto, realmente você vê ali uma total diferença, né? Você não está vendo somente uma pessoa trajando ali um personagem, sim, a gente quer levar o melhor daquele personagem para as crianças, né? E o que aconteceu nesse momento de pandemia? O nosso trabalho ele é muito presencial. As crianças, elas querem nos tocar, elas querem fazer fotos com a gente no leito do hospital, né? A gente fica interagindo ali naquele momento, eles querem às vezes pegar o nosso escudo igual do Capitão América, e isso pra gente foi, a gente falou, o que a gente vai fazer, né, Mulher Maravilha? E como a gente já pensava em alguns projetos dentro do leito do hospital, um deles era um desenho de colorir para essas crianças, mas a gente não queria levar um desenho qualquer para essas crianças que já existisse. A gente pensou, nossa, a gente precisa de um desenho dos heróis do bem. E aí nós arrumamos um artista fantástico, Carlos Pedrosa, que ele falou, vamos desenhar então os heróis do bem baby. Então ele transformou todos os heróis do bem em uma ação no hospital, em uma foto retratando ali o Deadpool fazendo uma selfie, uma criancinha recebendo um cabelo mágico da Mulher Maravilha, e isso tudo ali no leito do hospital, aparecendo a caminha do hospital e o soro para aquela criança se identificar com aquele momento na hora dela estar colorindo aquele desenho. Isso já era um projeto que a gente tinha lá antes, né? Não estava nem acontecendo nada da pandemia, nada disso, né? Como a gente tem outros projetos também, a nossa visita, como a gente tem um apoio e o patrocínio da Panini, do Instituto Maurício de Souza, a gente entrega os quadrinhos para essas crianças, para incentivar a leitura dentro do leito ali, né? E isso foi até muito engraçado, porque um dia quando a gente entrou no leito do hospital, teve uma garotinha que ela ficou assim, muito mais, né? A adrenalina dela ficou muito maior do que o normal, e a gente perguntou para a mamãe dela, né? Falou, nossa, mas ela tá tão eufórica. Ela falou, ó, dá uma olhadinha. Ela mostrou pra gente um quadrinho de super-heróis que ela tinha acabado de ler para ela. E ela falou, ela sentiu, parecia que vocês tinham saído dos quadrinhos. Então foi um momento onde a gente olhou e falou, a gente tem que entregar quadrinhos para essas crianças. E a gente buscou, o Instituto Maurício de Souza e a Panini prontamente nos atenderam, assim, eles são muito parceiros. Então a gente já entregava para essas crianças. Então a gente falou, então vamos criar algo que seja um desenho de colorir, um quadrinho e o que mais, né? A gente se reuniu com o pessoal do marketing nosso, falou, o que mais a gente pode fazer? Poxa, eles estão lá no hospital, a gente não vai poder presencialmente estar ali nesse momento, que tal uma carta do personagem direcionado para a menina ou para o menino? Algo bem pessoal ali. Então, quando eu falo que é direcionada, o que é? De repente, o Capitão América colocando ali, oi, heroína, oi, herói. A Mulher Maravilha, oi, lindinho, oi, lindona. E assim vai. Então, ele é direcionado ali para a menina ou para o menino. Aí a gente falando, mas precisa ir mais alguma coisa, né? Como que a gente vai levar um desenho de colorir e essas crianças, como que elas vão colorir ali? A gente não sabe se elas vão ter como, né? E aí vai ficar ali dentro do quarto. Então vamos buscar um apoio, um patrocínio de lápis de cor e um apontador. E a gente conseguiu com a CIS, que é uma distribuidora, também na mesma hora nos atenderam. Aí, ainda mais na pandemia, a gente pensou, mas o que a gente faz, né? Para fazer tudo isso, a gente vai precisar da parte de papelaria, de um envelope muito bacana, de tudo isso. E como que a gente vai fazer, né? Se agora a gente já não está tendo doações, né? O que a gente faz? Vamos buscar uma gráfica. E aí conseguimos uma gráfica que a Futurain também nos atendeu para 3.000 kits. Então eles fizeram um envelope, que a gente conseguiu um layout desse envelope com o Kaan, que é o estúdio Kaan. Ele fez um envelope lindo, personalizado dos Heróis do Bem. Do outro lado, a gente fez questão de colocar todos os apoiadores que entraram nesse projeto. Esse projeto ele tem um nome que é De Herói para Herói. Por que é de herói para herói? É de um herói do bem para aquele herói que é o verdadeiro herói que está lá no hospital.
que são as nossas criancinhas, né? Então, a gente acabou dando esse nome para o nosso projeto. E a gente começou a levar para os hospitais, vamos levar 30, né, para cada hospital por mês, e fomos levando. E deu uma repercussão tão grande que um amigo nosso de Brasília, que é o Rafael, do @papai delas, ele falou, e aí, pessoal, vamos trazer aqui para Brasília esse projeto também, que eu achei fantástico, eu estou vendo a repercussão que está dando, as crianças estão amando aí em São Paulo, e aí, que tal trazer? Eu falei, ótimo, a gente manda, não tem problema. E aí fomos buscando o que a gente conseguia mandar para eles, e lá eles conseguiram uma gráfica também, e vão ser entregues 1.000 desses kits lá em Brasília, pela ONG, que também faz um trabalho fantástico lá, que é a Abrace. Então, eles que vão estar entregando para essas crianças, já começaram a entregar já tem um tempinho, desde o Dia das Crianças, né? Foi o primeiro dia que eles entregaram para as criancinhas lá. E aqui nós vamos entregar 3.000 kits desse. Lógico que a gente vai entregar e pode ser que ainda não estaremos ali de volta nos hospitais, porque não somos nós que entregamos. A gente não está fazendo a visita realmente, né? Como todo o protocolo de todos os hospitais. A gente leva para o encarregado do hospital, da humanização, do marketing, ou o que seja, e eles entregam para essas crianças. Então, nesse momento, foi um jeito que a gente enxergou de estarmos ali naquele momento, levando alegria, né, para aquelas crianças. Lógico que não é da mesma forma que a gente faz, mas a gente também está fazendo alguma coisa de videochamadas com essas crianças, né? Geralmente uma mãe pede, ou alguém do hospital pede, a gente vê algum personagem nosso que naquele momento consegue fazer uma videochamada. É um jeitinho de estarmos ali com aquele jeitinho heróis do bem dentro dos leitos, né? Então, isso que a gente está conseguindo fazer nesse momento. Estamos morrendo de saudades de estar de volta ali naqueles hospitais, né? Porque a gente acaba fazendo um dia diferente para todos, né? Não só para as crianças e seus familiares que estão ali adoecidos junto com as crianças, né? E sim para todos os colaboradores do hospital. A gente fala que não existem pessoas invisíveis para a gente. Então, vocês vão ver muita a nossa ação, às vezes, no hospital, que a gente está ali abraçando a faxineira, o cozinheiro, então, porque a gente trata todo mundo por igual, né? Desde da faxineira até o diretor do hospital ali, que está engravatado, todo de terninho, bonitinho, então o nosso tratamento é igual para todos, não existem pessoas invisíveis, né? Falando também em pessoas trajadas, né? O diretor do hospital de terninho, todo mundo, né, Mulher Maravilha? A gente queria, nesse finalzinho aqui, também mandar um recado para todos vocês, né? Como todos sabem, nós nos trajamos de personagens, de super-heróis, de princesas, vilões, porque dentro do Heróis do Bem, nós ensinamos os vilões a fazer a prática do bem também. Então, como nos hospitais tem ali o pessoal de jalequinho, então nós temos ali de jaleco um enfermeiro, um doutor, nós temos o diretor do hospital, todo de terno, de gravata, todos vestem um traje. Indiferente desse traje, por baixo dele existem pessoas normais, assim como nós, né? Sem os trajes. Então, para praticar o bem, basta querer fazer o bem, né? Não precisa utilizar um traje de super-herói, né? Ou de princesa, ou de um doutor, de uma enfermeira. Basta a gente querer fazer o bem. E todos nós podemos fazer o bem, né? E como nós sempre falamos, né, Mulher Maravilha? Como que é? Somos todos heróis do bem. Vocês também são heróis do bem. Obrigado por tudo, pelo carinho e pela atenção de vocês. Obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Estou fazendo aqui uma lista de perguntas. Helena, então, vamos finalizar com as suas palavras, com a sua apresentação. Muito obrigada. Quem agradece sou eu, o convite, e pode estar presente aqui. Tenho a paz bem no meu coração, a Tatiana sabe bem disso, mas vamos lá. Eu fui procurar saber o que é ser voluntário.
Então, no dicionário está assim: voluntário é indivíduo que realiza um trabalho apenas para prestar ajuda ao próximo ou a uma instituição sem receber remuneração. Aí, vamos pensar. Exatamente essa é a definição de um voluntário? A princípio, pode até ser, mas a partir do momento que essa pessoa torna-se um voluntário, a ideia da remuneração fica totalmente perdida, totalmente dispersa, ela não existe mais. O ajudar alguém é totalmente errada, porque você não ajuda ninguém, você é ajudado. Eu fiz o trabalho na APAZ durante, acho que uns 8 anos, por aí, que é o trabalho base de transporte. É aquilo que eu podia fazer na época, era aquilo que eu também gostava de fazer, era o transporte. Então, eu pegava as crianças, tipo 5 e pouquinho na casa delas, e levava até os hospitais. Levava no Darcy, levava no Itaci, no GRAAC, e assim, quando aquela criança e o seu cuidador descia do carro, a sensação que eu tinha é que cumpri a minha missão. Essa criança vai ficar bem, ela vai se curar. Não é da minha competência saber isso. Eu fiz aquela parte que eu poderia fazer. Então, eu acho o seguinte: se todo mundo fizer a sua parte, independente de qualquer desejo, qualquer ambição, né? Tá ótimo. É isso que você tem que fazer. Acompanhar, interagir, abrir seu coração, principalmente abrir os seus ouvidos para interagir com essa criança e na maioria das vezes com seus cuidadores, que você percebe que pai, mãe, tio, avó, quem estaria do lado dessa criança, tem muito a falar. Tem muito a falar e não pode falar naquele momento porque está com a criança. Então, cabe a gente, cabia a mim, contornar o assunto para ouvir também o cuidador. O voluntário deve ser aquele que não só atende a criança, no caso, ou a pessoa que está necessitada, como o seu cuidador também, certo? Porque você imagina uma mãe, um pai fazendo transporte, acompanhando o seu filho e vendo as condições dele, né? Não é uma coisa fácil, não. Então, na paz eu tive esse prazer de fazer esse trabalho. Acompanhei muitos casos, muitos. Tenho contato com algumas mães que, infelizmente, perderam os seus filhos, mas a relação minha com elas não terminou. Então, é muito interessante que a gente ainda se conversa, né? E, assim, a criança é uma loucura. Eu tenho, na minha cabeça, diálogos com os pequeninhos montados, sabe? Montados. É sensação de que, por exemplo, estou lá no final da Raposo Tavares, quando eu passo naquelas lombadinhas que tem lá, bem no finalzinho da Raposo, já aqui dentro de Havaiandava, lá para aquele lado, eu ouço uma determinada criança falar o que ela falava naquele momento, naquele local. Isso, para mim, é assim, eu ajudei eles? Não, eles que me ajudaram.
são recordações que ficam no coração da gente. Eu, quando comecei a fazer o voluntariado, eu digo, ou dizia no começo, que eu tinha tempo útil, porque os filhos já tinham crescido, não sei o quê, não sei lá, eu tinha tempo útil. Mas o tempo útil, hoje eu chego à conclusão que a gente faz em qualquer horário. E trabalho voluntário tem uma infinita possibilidade. Tem aquela possibilidade de você ir a um local ou mesmo fazer de dentro da sua casa qualquer trabalho, que aquilo vai ser doado, um movimento para arrecadar qualquer coisa que alguma ONG esteja precisando, tudo. O trabalho voluntário, hoje em dia, não é mais visto por aquelas senhorinhas que, vamos dizer, eu até me enquadro nesse quadro, mais ou menos, nessa visão, mas não é bem assim. Você vê que jovens fazem esse trabalho, estão envolvidos. Felizmente, no Brasil, está começando a surgir essa linha de pensamento no trabalho voluntário. Então, não só as empresas encaminham, como as pessoas físicas mesmo encaminham. E, assim, é aquela valorização do seu trabalho, da sua... Eu diria uma bênção até que você, quando consegue isso daí. Hoje, eu não trabalho mais para a Paz, não voluntario mais para a Paz, mas eu tenho um elo muito, muito, muito grande com eles, é uma coisa assim, muito de pele mesmo. A Tatiana, temos uma afinidade bem forte, e hoje não, na verdade, mais uns 10 anos, eu estou trabalhando no voluntariado do Hospital Emílio Ribas. Lá eu sou coordenadora dos voluntários, meu trabalho é mais administrativo do que presencial nos leitos, mas é assim, também é uma parte de colaborar com os colaboradores. Novamente, o apoio aos seus cuidadores, aos voluntários que vão até os quartos. O voluntariado Emílio Ribas hoje tem 200 voluntários, mais ou menos. A partir de março, por causa da pandemia, a gente está com o nosso trabalho parado nesse perfil de ir até os quartos, porque o Emílio Ribas ele é o hospital referência de infectologia, ou seja, é um dos hospitais mais importantes da Covid. Então, a gente não tem possibilidade de ir para os leitos mesmo. Mas antes disso, e agora, a gente continua num trabalho de voluntariado com os voluntários. Então, o que acontece? Aquele voluntário que tinha o seu horário, o seu prazer de ir até o hospital, atender com todos os nossos programas, que são 15 programas que nós temos dentro do hospital. Então, aquele voluntário que não pode ir até lá, você percebe que vários têm aquele sentimento de não estou conseguindo fazer nada. Então, cabe a nós, o administrativo, ligar para eles, saber se está tudo bem, saber se a tia está bem, se a mãe está bem, se o filho está bem, se ela melhorou. Então, é um trabalho, continuamos fazendo um trabalho voluntário para os voluntários. Outra vez, é a forma de fazer um trabalho voluntário para um cuidador, certo? Temos o trabalho também junto com os colaboradores do hospital, temos reiki, temos yoga, esses trabalhos integrativos, que alguns deles a gente faz com os colaboradores do hospital, além de fazer com os pacientes
na época que dava para fazer com os pacientes. Então, é assim, a gente tem que pensar que o voluntariado não tem idade, não é mais o voluntariado das senhoras com um avental cor-de-rosa, não importa a cor do avental, não importa o foco do voluntariado, se é criança, se é adulto, quem está precisando de mais, quem está precisando de menos. No fundo, todos nós precisamos sempre. Uma hora eu estou mais fragilizada, outra hora outro está fragilizado. A gente percebe também que tem pessoas que falam assim, mas eu não posso fazer voluntariado, porque, por exemplo, eu estou cuidando da minha mãe, estou cuidando do meu pai. Pensa bem, isso não é um trabalho voluntário? É um trabalho voluntário. Você está cuidando de outra pessoa. Você está presente na hora que uma determinada pessoa, qualquer que seja ela, está fragilizada, está precisando de um acompanhamento. É nessa hora que a gente atende e a gente pode fazer isso daí. Então, a gente não podemos esquecer que o voluntariado o voluntário é aquela pessoa que tem que ter o coração aberto e os ouvidos abertos, com o cuidado com a fragilidade de não se envolver exatamente muito na vida pessoal. Por exemplo, quando eu fazia o transporte, eu conversava com as mães, mas assim, eu tinha consciência que eu não tinha o poder de resolver tudo para aquela família, tudo para aquela criança. Eu fazia aquilo que eu podia fazer, sem censura, sem preconceitos, que isso é muito importante. Cada família tem a sua caminhada, eu vejo dessa forma. Podemos ajudar? Podemos, devemos, mas até onde a gente pode ajudar? Nós, infelizmente, não dá para alterar a caminhada de alguns, mas devemos estar presente e emprestar os ouvidos e o coração, sobretudo. É isso. Estarei à disposição para qualquer pergunta. Acho que para mim é mais fácil na hora da pergunta. É isso. Helena, você falou que estava receosa de apresentar, falar em público. Tenho. Helena, você me enganou, hein? Você me enganou. Do quê? Gente, eu sinto que tem algumas coisas assim que são centrais que vocês acabaram colocando. Tem aqui algumas perguntas que eu vou fazer, mas eu gostaria de ressaltar, por exemplo, na fala do Dr. Sérgio, essa importantíssima questão de o voluntariado ser parte do planejamento estratégico, né, de uma instituição hospitalar, do que isso pode significar, né? Achei muito, muito legal também, na fala da Daniele, ela mostrar as fotos, né, desses percursos, né, a gente vê as pessoas, vê esses jovens, essas crianças, as famílias. O vídeo é incrível, né? O vídeo feito pelas próprias crianças. Então, a gente vê essa ideia de jornada, né? Então, existe um percurso de vida. Você colocou a sua própria história junto, né, Daniela? Ficou tão bonito isso. E o câncer no meio disso, como uma espécie de momento de passagem, né? Entre uma experiência de vida e uma outra, e que a gente quer que seja aprimorada, aprofundada, né? Desenvolvida. Infelizmente, através do próprio câncer, né, que tem essa coisa ambígua, né, de poder ser também um caminho de profundo aprendizado, né, além de difícil por ser uma doença dolorosa, embora, e com muitas dificuldades, embora felizmente com muito mais chances de cura do que no passado, né. O Rogério e a Patrícia tocaram num ponto que eu acho incrível, difícil, eu fico imaginando como é que vocês fazem, porque
não dá para excluir a tristeza e a dor do contexto da doença e do contexto hospitalar, né? Então, como é que a gente faz para se aproximar dos leitos, entrar nesses quartos, ao mesmo tempo respeitando esse momento que é também de sofrimento e dor, né? Como é que a gente traz alegria sem impor uma alegria que muitas vezes não está lá naquele momento, né? Deve ser muito difícil. Gostaria muito que depois vocês falassem um pouquinho sobre isso. Vocês devem se trabalhar todos os dias para poder encontrar esse equilíbrio, né? E a Helena trouxe também algumas coisas que eu acho centrais, como qual é a parte que cabe ao voluntário, né? Porque o voluntário fica tão angustiado de querer fazer tudo pela família, até porque quando a gente começa a viver o voluntariado, a gente sabe que o que a gente está fazendo de fato é estabelecendo relações com pessoas, não é? Então, e a gente sabe, mesmo no âmbito pessoal da vida da gente, com amigos, familiares, que não tem como a gente realmente resolver o que é do outro, né? Então, o que é meu, o que é do outro, e como é que a gente se ajuda, né? Como é que num momento sou eu que recebo e no outro momento sou eu que dou. Então, é um exercício de vida, o voluntariado é um grande exercício de vida, e quando se fala em voluntariado com crianças e dentro da oncologia, esse exercício ele acaba se potencializando, né? Então, eu tenho aqui algumas perguntas, né? Eu vou começar pelo que chegou para o doutor Sérgio. Doutor Sérgio, diz assim a pergunta, né? Importante saber que foi o voluntariado que motivou e ajudou a implementar a classe hospitalar do Darcy Vargas. Pergunto, todos os hospitais devem disponibilizar apoio escolar às crianças e adolescentes em tratamento? Há alguma lei que garanta isso? É o seu microfone, doutor Sérgio. Abra o microfone para a gente. Pronto, ligou. Realmente, a vida da classe hospitalar é fruto da vinda pelas voluntárias rosas, nossa Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer Feminino. Foi a dona Daisy a pioneira nesse aspecto, quando ela trouxe visto no hospital dos Estados Unidos para cá. E por que não contar um pouquinho da história? Porque ela foi diretamente, conversou na época com o diretor daqui, e foi diretamente na Secretaria da Educação. E com isso ela conseguiu trazer e alocar professores aqui. Hoje é lei. Todos os hospitais pediátricos têm que ter a classe hospitalar para procurar dar atenção à criança, principalmente em longos períodos de internação, na parte escolar, né? Assim como a brinquedoteca também é uma lei federal. Todos os hospitais que atendem crianças têm que ter a brinquedoteca, né? Isso também é lei. Então, coisas que... Assim como é lei, uma das leis que começou aqui no hospital, na década de 70, foi da mãe acompanhante, que até então não era obrigatório, né? E a partir da década de 70, surgiu essa lei que torna obrigatório a presença da mãe acompanhante em todos os setores do hospital, inclusive na própria UTI, né? Hoje, nós temos a lei também do idoso, né? Após 60 anos, tem que ter um acompanhante dentro do hospital. Mas realmente foi aqui que começou a classe hospitalar, mãe acompanhante como fator. E quando eu citei planejamento estratégico, é que nós temos uma atividade voltada assim, eu chamo informalmente de conselho comunitário, mas a comunidade quem é? Essa parte da diretoria com o voluntariado daqui. Então, eles participam em reuniões trimestrais em que são discutidas situações as quais elas observam e nos trazem sugestões, e nós também orientamos naquilo que desejamos, né? Então, elas têm uma ação, efetivamente, até participação ativa, até propriamente no Conselho do Planejamento Estratégico do Hospital. É inegável nós negarmos essa participação do voluntariado, sem dúvida alguma. Perfeito, Sérgio, muito obrigada. Agora uma pergunta para a Daniele. Daniele, o brincar é um direito fundamental na vida diária da criança. Parabéns à Casa Hope. Eu pergunto, é preciso capacitar os profissionais para desenvolver as atividades lúdicas nesse contexto?
Na verdade aqui, na Casa Hope a gente tem a nossa brinquedoteca, a gente tem 2 brinquedotecas, tá? A gente tem a brinquedoteca Baby e uma brinquedoteca para crianças maiores. Quem faz uso dessa brinquedoteca, né? Então, todas as crianças e adolescentes, nós temos aqui um trabalho onde a gente tem até uma escala, né, de uso desse espaço, onde os profissionais acompanham. Nesse momento da pandemia, a gente também teve que dar essa parada, né? Então, atualmente, a gente não tem feito atendimento presencial na brinquedoteca, mas tempos antes da pandemia, como que era feito? Então, eram os profissionais, então aqui a gente tem a psicologia, terapia ocupacional, e a gente tinha também a escola, que temporariamente, a gente, por conta dessa crise, a gente teve que dar uma parada na escola, mas a gente está em busca de novos parceiros para manter a questão da escola aqui para as crianças, e eram feitos os atendimentos mediante a esses profissionais. Os voluntários são voluntários técnicos, então assim, uma terapeuta ocupacional que gostaria de ser voluntária, uma psicóloga que gostaria de ser voluntária, alguém da escola gostaria de ser voluntária, porque aí compõe a equipe e a gente faz todo um acompanhamento, sim, e preparo desse voluntário para a atuação. Sim, sim. Rogério, né? Rogério e Patrícia, né? Eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho sobre essa sensibilidade que é preciso ter para levar alegria sem impor alegria, né? E depois tem uma outra pergunta também para o Rogério, a respeito da presença grande de mulheres no voluntariado, né? Como é que você se sente sendo um homem no meio de tantas mulheres no voluntariado? Eu costumo dizer que para voluntariar e fazer o trabalho que a gente faz, em especial no nosso meio de super-heróis e tal, não é algo eu quero fazer e eu vou colocar um traje e eu vou entrar no hospital ali e visitar uma criança porque eu quero fazer o bem. Não basta só querer fazer o bem. Você tem que estar preparado físico e emocionalmente e ter uma postura diferente para abordar uma criança num leito de hospital. Porque realmente a gente imaginar que você quer impor uma alegria onde ali não existe essa alegria é complicado. Então, nós temos que ter uma sensibilidade muito, muito fina para conseguir trazer aquela criança para o mundo da magia. Muito diversas vezes a gente chega, às vezes, numa enfermaria, num apartamento, e a gente consulta, a maior parte das vezes a gente consulta os médicos ou os enfermeiros e pergunta o quadro do paciente. E aí, por diversas vezes a gente já teve histórias, assim, casos de falar, olha, o paciente está em jejum em 24 horas, está muito chateadinho, está choroso, a gente entra com a marmita para fazer, com a bandeja para fazer medicamento, ele já começa a chorar. Então, assim, a criança, ela tá na barreira de defesa dela, né? E aí a gente fala, não, mas deixa a gente tentar. E aí a gente consegue, com um jeitinho, quebrar aquilo. E não é fácil. Falar que é fácil, claro que não é fácil. A gente tem que estar preparado muito antes de você abordar uma criança num leito de hospital. Então, por isso que eu falo que o voluntariado, sim, ele é voluntariar, é ter boa vontade, mas não é só isso. Porque nós não vamos tratar pessoas que estão no seu normal, né? Uma pessoa adoecida, ela está mais fragilizada, ela está mais sensível, a tolerância dela está menor, e isso não é só do paciente, isso é da família, porque a família sente junto, né? Eu passei por experiência de a equipe médica, a equipe multidisciplinar ia fazer um procedimento na minha filha. Eu pedia, pelo amor de Deus, não acende a luz. Ela conseguiu dormir agora. Às vezes a criança passou 12 horas acordada, chorando.
tem que fazer medicamento, a médica vai passar para examinar, e a mãe não quer ver a cara de ninguém ali, ela quer que a criança descanse. Então, quando o voluntário chega ali com aquele sorrisão de orelha a orelha, ele tem que estar em mente que aquela família, aquela criança ali, ela pode ter passado por inúmeras coisas. Então, a gente tem que meio que ter uma sensibilidade muito sutil para não invadir aquele espaço, que é um espaço deles e um momento deles. E aí levar essa alegria, essa magia e esse encantamento que a gente leva, aí fica muito sério, fica responsável, e aí a gente consegue, de uma maneira muito de tempo e experiência, conseguir trazer aquela criança ali um pouquinho, devagarzinho, para o nosso mundo, e realmente é um trabalho, é um trabalho difícil, né? Mas um trabalho prazeroso, quando a gente, de repente, consegue entrar ali naquele leito, fazer com que aquela criança sorria um pouquinho e a gente trazer um pouco de leveza para aquele momento de tratamento. Quantas vezes a gente já não conseguiu, no leito do hospital, fazer com que uma criança parasse de chorar para tomar uma injeção, para tomar um medicamento. Então, porque a gente falava para ele, não, nós estamos aqui com você, estamos aqui para te ajudar, você também é um super-herói, olha lá, vamos mostrar sua força. Então, também, isso a gente... Aí você me perguntou, né, sobre eu, homem, estar ali, né? Nos Heróis do Bem, eu acho que eu desde o começo eu não senti nada assim diferente, né, entre ter mulheres e tal. Por quê? Porque somos personagens, existem muito mais super-heróis homens do que mulheres, então acho que isso acaba também facilitando para todo mundo que vem fazer parte do Heróis do Bem, porque a quantidade é muito maior. Se a gente for ver, a gente deve ter, acho que umas 4 garotas, né, e o restante é tudo homem, né? Então tem uma fotógrafa também, mas a maioria é tudo homem dentro do Heróis do Bem. Então isso, para mim, não foi muito uma barreira ali, não teve nenhum problema com isso. Obrigada, gente. Imagino que a ideia de herói também deve ser meio complicada, no sentido de nem sempre você consegue, por exemplo, passar para o adolescente a ideia de que ele também pode ser um herói, né? Às vezes ele está tão fragilizado. Eu já ouvi casos de adolescentes que ficam até com raiva se você quer que ele seja herói no momento que ele não consegue fazer quase nada, nem por si mesmo. É complicado, né? Eu fico imaginando tudo que vocês, né? De aceitar, muito assim, não tem muitos casos, né, capitão, mas acontece momentos que você vai abordar um leito e a família não quer, e aí você tem que se retirar e se guardar e entender, né, voluntariado é isso, a gente não impõe, a gente oferece, e eu acho que... o Heróis do Bem, ele trabalha muito o ambiente do quarto, né, para interagir com a criança. Então, só para um detalhe, assim, que entra no que vocês perguntaram para a gente, o Capitão América, ele toma um soro e vira um super soldado. Essa é a história do Capitão América. E todas as crianças estão tomando um sorinho. E a gente fala para ele, olha, toma direitinho o seu soro para você sair daqui forte quanto o Capitão América. Então, isso acaba, né, fazendo... Tem mães que ligam depois e falam, olha, você acredita que agora ele toma a medicação direitinho, come direitinho? A gente fala que ele tem que se alimentar muito bem, que a maioria deles às vezes não querem se alimentar. Então, e a gente fala, olha, come direitinho que vocês vão ficar forte, assim vai ser uma guerreira que nem a Mulher Maravilha e tal. Então, isso acaba a criança entrando nesse mundo, né? Helena, agora para você. Embora a gente tenha dito e reforçado que o câncer em crianças e adolescentes tem tido o tratamento, melhor dizendo, tem tido muito mais sucesso do que no passado, até porque toda a ciência evoluiu e tudo mais. Mas é claro que a gente ainda vivencia óbitos
principalmente porque o diagnóstico precoce no Brasil ainda é um desafio muito grande, né? E aí perguntam para você, Helena, como você, como voluntária, lida com o óbito das crianças que eventualmente vêm a falecer e que ficaram sob seus cuidados no transporte? É complicado. É bem complicado. A gente trabalha isso na nossa mente, no nosso coração, mas é complicado. Falo toda hora, porque eu tenho essa pessoa no meu coração até hoje, quando eu vi uma menina entrar no GRAAC, ela subiu lá aquelas escadinhas que tem no GRAAC, no prédio velho do GRAAC, ela virou para trás, fez tchau para mim, toda feliz a vida. Aí eu pensei, a safadinha, ela vai escapar disso com certeza, eu vou ter muita certeza disso. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. A última vez que eu a vi andando foi nessa oportunidade. Então, eu aprendi naquele olhar dela para mim, essa virada dela de corpo para mim e fazer um tchau, eu aprendi que cada dia é um dia, a expectativa da gente, quem tem que administrar essa expectativa somos nós, certo? Somos nós. O convívio é muito difícil. Pedir muito proteção para o seu Deus, para te acalmar e para você conseguir passar para o parente, para o familiar dessa criança, desse adolescente, uma calma, uma compreensão naquilo que está acontecendo, naquilo que aconteceu, na verdade. É muito difícil, mas o que a gente tem que fazer fizemos aquilo que nós pudemos fazer. Não trabalhar como o super-homem e os super-heróis, a gente não é. No fundo, os super-heróis, quando eles tiram a roupa deles, eles se tornam um ser humano. E esse ser humano, eu tenho certeza que sofre toda vez que se depara com um ato, com uma cena complicada, mas nós temos que trabalhar isso. Isso faz parte do nosso trabalho. É a compreensão daquele momento, ajudar até onde a gente pode ajudar e aceitar. Eu vejo dessa forma. O carinho, e a gente entende que o carinho é presente. Os pais daquelas crianças que a gente acabou perdendo, o amor que eles nos transmitem, o agradecimento é perfeito, é isso. Vocês estiveram do nosso lado até onde vocês puderam estar. Mais do que isso, não dá para a gente fazer. E eu acho que isso é uma coisa que os pais, que eles mesmos têm que entender, que o carinho, amor, compaixão é até um determinado ponto. Daí para frente é aceitar e pedir que aquela criança que por acaso se foi, a ciência ajude para que haja menos sofrimento nas próximas vezes. É isso que você falou. Eu lembro de um caso que a menina, ela morava numa cidade pequena e os médicos fizeram aquilo que eles podiam dentro daquele ambiente, certo? Depois mandaram a menina para Juiz de Fora, e uma cidade grande, nem assim eles não conseguiram
ajudar na medida do necessário. Aí a menina veio para São Paulo, e aqui no GRAAC que ela fez o tratamento dela, que infelizmente não deu, acabou não dando, veio a óbito, mas, assim, ela tem certeza que ela impactou tanto o pessoal lá na cidadezinha dela, como ela impactou em Juiz de Fora, como ela impactou em São Paulo. Pedir para que o progresso da ciência, que esteja a ciência aberta, que as pessoas apoiem a ciência, que elas apoiem o desenvolvimento e ajudem para que elas possam ampliar os estudos. Para que, por exemplo, essas pessoas que já se foram ajudem, de alguma forma, o crescimento da ciência e facilitar a saúde dessas crianças, que eles consigam sofrer menos, que tenham uma carga de vida melhor e menos fragilizada. É isso. Helena, você sabe que cada vez mais, eu ouvi isso várias vezes agora nos últimos meses, em eventos e de outras formas, que uma área super importante, que é a área de cuidados paliativos, né, entra nos currículos dos profissionais de saúde de outra forma hoje, né? Não é mais aquela área em que, enfim, que refletia uma falta até de compaixão em relação àqueles que estão em fase terminal, mas entendem que a fase final da vida é tão importante quanto todas as demais e exige dos profissionais conhecimentos específicos e que podem ser direcionados, inclusive, para minimizar esse sofrimento e essa dor. Não é? Eu vejo dessa forma. Desculpe, doutor Sérgio. Eu vejo dessa forma. Cada um faz aquilo que pode fazer. Mas aceitar a terminalidade de uma pessoa é fácil? Lógico que não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas a gente tem que aceitar e amenizar, na medida do possível, o sofrimento daquela pessoa. Eu digo assim de uma forma muito simples, o segurar aquela pessoa no convívio não acho certo. Eu não acho certo. Eu não sei que palavra usar, eu não sei como falar, mas todos nós temos que ter consciência que chega uma hora, vamos partir, então, para aprendermos com aquela vida, com aquele momento, com aquele sofrimento, vamos aprender com isso. Vamos amenizar o sofrimento daquela pessoa, aquela criança, que seja, mas a gente aprender com isso, a gente aprender e aceitar a terminalidade de cada um. É isso que eu acho. Só um detalhe, eu gostaria de poder contribuir com alguma coisa. Aqui no Darcy nós temos um problema muito grave, muitas vezes, que é o fato da criança permanecer longos períodos aqui. A criança passa anos. E nessa passagem, ele passa a ser conhecido de ponta a ponta do hospital. E permanece muito tempo internado. E vai criando essas relações que variam de pessoa para pessoa. E quando chega a oportunidade, e hoje nós temos um grupo de cuidados paliativos, e que procura muitas vezes mostrar que o cuidado paliativo não é um adeus, uma despedida ou uma aceleração para um outro processo, do processo da morte, mas sim para o bem-estar. É que muitas vezes as pessoas não aceitam o cuidado paliativo e falam, bom, já que foi cuidado paliativo, vai morrer, então não tem nada disso. Não, é justamente dar condições de alívio, de minimizar o sofrimento, né? De bem-estar. E isso nós temos através do nosso grupo, e já é lei, inclusive, agora que os hospitais tenham essa unidade, o grupo de cuidados paliativos. Né? E você disse uma coisa extremamente simples, a qual um belo dia eu mesmo confesso que
Utilizei para mim e para o meu pai, no momento que ele estava numa enfermidade, que é o saber despedir. Naquele momento em que você, sei lá, as forças superiores das quais você possa acreditar. Eu não posso ser egoísta. Eu acho que a vida é composta do quê? Uma passagem. Todos nós estamos aqui de passagem. Faz parte do crescimento, dizem os espiritualistas. Hoje, até mesmo, nós temos na Sociedade de Pediatria de São Paulo um departamento de espiritualidade no atendimento à criança. Então, é uma visão completamente nova, que é polêmica em um determinado momento, mas é um local de encontro, muitas vezes, de um apoio, de uma condição para você ter até o treinamento adequado para compreender essa passagem. E é um momento que a gente não pode ser egoísta. Cumpriu-se a missão. Dizem que os mais jovens, eles realmente têm as suas passagens mais rápidas por razões outras de evolução dentro de outros planos, né? E talvez seja isso fruto de uma coisa extremamente importante que faça com que a gente possa se segurar nesse momento dentro das nossas unidades, principalmente que, infelizmente, lida com a morte do dia a dia. Nós temos, inclusive, grupos de funcionários que muitas vezes têm esse tipo de necessidade, que aí a própria equipe de enfermagem, notoriamente ainda afetada muitas vezes por isso, né? É obrigada a fazer remanejamentos, trabalho de grupos, com o próprio SESMIC, que é o Serviço de Assistência Médica ao Funcionário, no sentido de psicólogos atuam justamente do luto da equipe médica, do grupo da equipe de enfermagem, para que ela possa se adaptar a uma situação de despedida, a qual é extremamente difícil, mas faz parte hoje do nosso dia a dia, tem que participar. E aí entra mais uma vez o voluntariado, né? Sem dúvida, é notório, né? Que essa parte também é importante. Eu acho que é importante também a gente considerar, a questão, principalmente para a família e para o paciente, né? A questão da escuta, né? Nesse momento de cuidados paliativos, da terminalidade, e também validar os desejos, né? Então, assim, isso é um cuidado que a gente tenta ter ao máximo, dessa questão do desejo daquela criança, do desejo daqueles pais, né? Então, assim, às vezes a gente, por ser uma ONG, a gente tem que se virar, né, para conseguir aquilo, mas, assim, a gente tenta fazer ao máximo, porque a gente entende que nesse momento escutar aquela criança, aquela mãe, o desejo, né, o sentimento, isso é muito importante, porque muitas vezes ela não vai ter a possibilidade de uma escolha, né? Eu falo assim, eu queria que o câncer acabasse agora e eu ficasse curada. Ela não tem essa possibilidade, mas o que a gente pode possibilitar, ela escolher como ela quer, da forma que ela quer, o que ela gostaria de fazer. Eu lembro de uma paciente que falou assim, eu queria ir para o cinema. Né? Para a gente pode falar assim, puxa, um cinema, mas para aquela criança ela queria ir para o cinema. Né? Então, isso não é menos ou mais importante. Para ela é importante, então a gente tem que dar essa devida importância. Né? Então, uma coisa interessante também, até foi fruto de discussão recente, numa entrevista que demos há 2 dias atrás, aí, numa ONG americana, que está tendo interesse em saber o trabalho que está sendo feito nesse período, inclusive de isolamento, de pandemia, com relação aos pacientes, daquilo que eles sentem, porque eles estão mais afastados, talvez, desses processos como um todo. E uma coisa que ficou clara, nós estávamos contando, inclusive, que dentre os vários projetos que existem, é um projeto de vale o sonho por um dia, né? Então, por exemplo, nós temos 2 situações, uma delas eu vivi mais de perto, por exemplo, que uma pacientezinha nossa tinha o interesse de gostaria de ser policial, né? E não houvesse a menor dúvida, através da Comissão de Humanização, mais o corpo de voluntários, entraram em contato com a Polícia Militar. E, olha, aqui veio a Polícia Militar, trouxe o uniforme para ela de policial, entendeu? Vestiu,
saiu com o carro tocando sirene pelas ruas. Aquele dia ela era policial, foi até o posto policial da Polícia Militar, voltou, posteriormente ela partiu por outro caminho, certo? Mas teve essa realização desse sonho, né? Assim como uma adolescente, jovem adolescente, uma reflexão de beira de luto, muitas vezes, né? Queria falar com o pai, e o pai estava numa penitenciária de cuidados rígidos, de segurança máxima. Mais uma vez, o voluntariado, a Comissão de Humanização, conseguiu entrar em contato com o penitenciário do Estado, dizer qual era o desejo dessa jovem, e fizemos uma entrevista dela, assim, pelo computador, como estamos fazendo entre nós. Isolada, ela conversou com o pai, se despediu e tudo mais, posteriormente ela partiu. Mas são, então, esses sonhos de um dia, né? Esperanças que tem, e é isso, né? É desnecessário dizer, né, o número de jogadores de futebol que aqui aparecem, né? E vem visitar o pacientezinho, porque, esse é do Palmeiras, esse é de São Paulo, né? O outro é do Santos, né? E, efetivamente, visitam, dão apoio ao paciente no momento que mais ele necessita. Isso é muito lindo, muito bacana. É algo mais, é algo que dá uma energia. Às vezes a gente fala aquela situação de, puxa, parece que está melhorando e, de repente, foi embora. Como é que explica isso? Acho que é uma energia indescritível, mas é uma coisa real, é muito pura, sem dúvida. Meus amigos, quantas contribuições importantes. E eu vejo que a gente encerra essa mesa com uma profunda reflexão, né? A gente começou falando de alegria, passamos pelos momentos tristes, né? Da dor, da perda das pessoas queridas, das crianças com quem a gente conviveu, na vida pessoal e na vida como voluntários. Mas então concluímos que vida e morte, né? Tristeza e alegria, dor e não dor, são os polos da vida com os quais a gente tem que conviver e aprender com isso, né? E o voluntário, estando na base da humanização hospitalar, ajuda a encontrar esse equilíbrio, né? Entre vida e morte, priorizando a vida e priorizando a alegria, né? Muito obrigada a todos pela participação. Espero que vocês possam continuar conosco nas mesas seguintes.